Olá, que bom que você está aqui. Se você não me conhece, meu nome é Franciele. Hoje eu quero conversar contigo sobre um assunto bem importante, que é sobre os nossos hábitos. Eu li no livro Mensagens aos Jovens, na página 231, um comentário sobre essa questão dos hábitos. E lá dizia o seguinte, que são os hábitos que são formados na nossa infância, que nos ajudam e que, na verdade, definem como será a nossa vida futura, se vai ser uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso. E quando eu li esse texto, eu pensei, nossa, como os hábitos eles exercem um poder muito forte naquilo que nós somos ou naquilo que nós vamos nos tornar. E aí vem algumas reflexões importantes sobre essa questão dos hábitos. Se a gente parar para pensar, os nossos hábitos eles são divididos em 3 grandes campos. Hoje eu vou falar contigo sobre um dos campos, que é na questão do comportamento. Então, existem coisas que a gente faz que são automáticas, que a gente faz, né, porque faz, assim. Às vezes a gente não precisa nem parar para pensar muito, mas a gente faz. Talvez, não sei se tu já parou para perceber ou se já aconteceu isso contigo, tu saiu de casa e tu não tem certeza se desligou o fogão. Se às vezes você chaveou a porta de casa, porque são coisas que a gente faz de maneira automática, que elas necessariamente não nos fazem pensar, são hábitos assim que a gente faz automaticamente. Coisas importantes sobre essa questão dos hábitos é que os nossos hábitos eles geram padrões no nosso comportamento. Por exemplo, as pessoas que te conhecem, elas já mais ou menos sabem como você agiria em determinadas situações, porque geralmente quando tu está exposto àquela situação, tu age dessa forma. E ao agir desta maneira, você está só demonstrando e confirmando que realmente o teu comportamento, ele gera padrões. Essa questão de gerar padrões, né? Por que a gente continua com alguns comportamentos e geram esses padrões? É porque de alguma forma esses comportamentos que foram padronizados, né? Eles acabam trazendo pra gente uma certa recompensa. Então, na verdade, a gente não se importa muito futuramente com que tipo de situação ou que tipo de resultado esse comportamento vai resultar. Mas naquele momento ele gera uma recompensa. Então, por exemplo, as pessoas que comem em excesso. Naquele momento ela não está preocupada se ela vai ficar obesa, se pode ter problema de saúde, se aquele tipo de alimento é saudável ou não. Ela está unicamente preocupada em ter a recompensa do sabor, da satisfação daquele momento. E aqui vem uma coisa importante, principalmente se você tem hábitos na sua vida que você gostaria de mudar. Todos os nossos hábitos eles são gerados por algum gatilho. Então, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música enquanto eu estou dirigindo. E até é interessante porque eu entro no carro, quando eu vou dirigir, eu tenho esse hábito de ouvir música. Então, o que gera pra mim a questão de ouvir a música? É estar dirigindo. Tanto é que quando eu não estou dirigindo, não é sempre. Mas se eu estou dirigindo, eu tenho essa necessidade de ouvir a música. Então, se você parar pra pensar, os hábitos que você tem, eles são gerados por algum comportamento anterior, que são o gatilho desse hábito. E se você tem interesse de mudar algum hábito, você precisa mudar o gatilho que faz com que você tenha esse hábito. E aqui é que é muito importante, porque muitas vezes a gente foca em mudar o hábito. Mas se eu não mudar aquilo que me leva a ter aquele hábito, é complicado. Por que muitas pessoas começam dietas e não conseguem finalizar? Porque o foco do comportamento está errado. Você tem que focar no gatilho que te leva a ter essa escolha da alimentação e não só no fato de emagrecimento. E dentro disso é importante a gente entender que nós precisamos mudar uma coisa de cada vez. Porque geralmente a questão da mudança, ela gera na gente um pouco de ansiedade. Quando você sabe que você precisa mudar em uma situação, isso te gera ansiedade. E essa ansiedade gerada, ela pode acabar te atrapalhando. Então, cuidado. Saiba que você não vai deitar de um jeito e no outro dia acordar com hábitos completamente diferentes, completamente mudados, e que você vai ter completo controle sobre esses novos hábitos que você adquiriu de uma hora para outra. Na verdade, a gente tem que estar constantemente buscando essa mudança, e isso é importante, e é essa busca do nosso melhoramento como pessoa que torna a nossa vida mais interessante. Pensa se tu tivesse que viver de um jeito que tu não precisasse mudar e melhorar em nada. Sabe, perde-se um pouquinho o porquê ou o legal de ser gente, o legal de poder melhorar, né? Então, isso é importante. E tenha noção de que você vai mudar uma coisa de cada vez e que as mudanças, elas são processos e que você não pode desistir, mas você deve continuar e sempre adiante. Porque como eu já falei para vocês na abertura desse vídeo, os nossos hábitos, eles definem se nós teremos sucesso ou fracasso na nossa vida. Muitas vezes nós criamos algumas crenças para explicar os nossos hábitos. E eu falo em questão de crenças que são só na questão religiosa.
Mas a gente tem que ter cuidado com essas crenças que a gente cria, porque na verdade o que muda o nosso comportamento, muda o nosso hábito, não é na verdade a gente ficar alimentando crenças, mas é nós agirmos. Então são as ações que nos modificam e não as crenças que nós criamos em torno de algumas situações ou até mesmo de alguns hábitos que a gente tem. Então a gente precisa ter essa atenção. E aqui vem algo bem interessante, que é a questão das crises, né? Todos nós, em algum momento, passamos por uma crise na vida. E essas crises, elas são importantes porque elas nos trazem crescimento. Bom, porque pelo menos deveria nos trazer crescimento, né? Quando a gente passa por uma crise e não cresce com ela, quer dizer que a gente não aprendeu nada. Então quer dizer que tem que passar por outra mesmo para aprender. Então quando a gente passa pelas crises, elas nos levam a um melhoramento de nós. E ela nos ajuda a ter uma noção diferente sobre novos hábitos que talvez eu precise adquirir. Então é bem importante você ter essa atenção em relação às crises. Elas são importantes, elas fazem parte da nossa vida, elas nos fazem crescer e elas são úteis até mesmo para a mudança de hábitos que nós temos que não são saudáveis. E às vezes são os nossos hábitos que nos colocaram na crise. E aí a crise, que é o resultado daquilo que a gente passou, nos faz entender que aquele hábito é ruim e que precisa ser modificado. Ontem eu estava comentando com a minha família, nós estávamos no carro, nós saímos à noite, nós estávamos comentando sobre a situação de que cada aniversário que a gente faz, a gente fala assim, né, que bom, 1 ano a mais de vida, mas pode ser vista essa questão de uma outra perspectiva também. Cada aniversário que a gente completa, na verdade, né, é 1 ano a menos de vida. E por ser 1 ano a menos de vida, seria tão importante que nós valorizássemos melhor a nossa vida e olhássemos para a vida de uma forma mais intensa, mais interessante, sabe? Por exemplo, a gente tem que viver sabendo que cada momento que a gente vive, cada vídeo que você assiste, cada encontro com alguém que você tem, cada relacionamento que você tem, cada amizade que você faz, cada vez que você passa com os teus amigos, com os teus filhos, este momento pode realmente ser o último. Quando você tem essa noção de que pode realmente ser o último, a gente muda um pouquinho o nosso foco e a gente é menos chato com as coisas e começa a ser mais tolerante, sabe? Começa a valorizar as coisas que realmente importam. E agora eu me lembro da música dos Titãs, né, que fala na música Epitáfio, devia ter me preocupado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor, diz a música. Então a gente precisa ter essa questão de que a nossa vida é muito importante. Ela é muito, muito, muito importante e a gente precisa aprender a valorizar os momentos da nossa vida. E aí entra a importância dos nossos hábitos. Os nossos hábitos, eles não podem ser o vilão da nossa vida. A gente não pode ser vilão, a gente não pode ficar se sabotando por conta dos hábitos que a gente tem. E aqui é importante você parar e pensar. Pensa no universo, sabe? Que é imenso. Todas as galáxias, estrelas, planetas que existem, países, né? Tudo que existe. A única coisa que você controla de verdade é o teu comportamento. São os teus hábitos, são as tuas ações. Então aí é que você precisa parar e pensar e lembrar que uma ação repetida inúmeras vezes, ela vai se transformar em um hábito. E os nossos hábitos formam o nosso caráter. Então, que tipo de pessoa você quer ser, é você que constrói. Então, não culpa o outro, sabe? Não culpa porque me fizeram tal coisa, não. Quem você é, na verdade, é quem você está construindo, quem você está se construindo, entende? Então, é importante. Lembra que cada dia é um dia menos de vida. Então, aquele dia tem que valer a pena. Os teus comportamentos, os teus hábitos, na verdade o teu comportamento, os teus hábitos, eles não podem te sabotar, mas eles têm que te ajudar a dar um significado diferente e melhorar a tua existência, tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você, eu ter te levado a uma reflexão e eu te dou o maior apoio aqui para que você abandone hábitos que te são prejudiciais e adquira novos hábitos que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor, tá bom? Um grande beijo para você e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!